Questão 1. Ano. 2021 Banca. FGV órgão. PCRJ prova. FGV. 2021 PCRJ perito legista. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, deverá observar a garantia de que, apenas em hipóteses excepcionais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar terá contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. B. Garantia de que, apenas em hipóteses excepcionais, familiares e testemunhas da mulher em situação de violência doméstica e familiar terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. C. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de desenvolvimento psicológico. D. Inquirição direta pela autoridade judiciária ou policial, vedada a intermediação por terceira pessoa, em razão do cenário de violência doméstica e familiar. E não revitimização da mulher, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Resposta é: questão 2. Ano. 2021 Banca. FUMARC órgão. PCMG prova. FUMARC. 2021. PCMG. Delegado de Polícia Substituto. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340-2006, determina que casos de violência doméstica e intrafamiliar que sejam tipificados como crime devem ser apurados através de inquérito policial e remetidos ao Ministério Público. Nesse sentido, diploma situações de violência doméstica, proíbe a aplicação de penas pecuniárias aos agressores, amplia a pena aplicável, dentre outras medidas de tutela das mulheres em situação de violência, assim como de seus dependentes. Sobre a Lei Maria da Penha, é correto afirmar: é considerado constitucional o tratamento diferenciado entre os gêneros, mulher e homem, no que diz respeito à necessária proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. B. O conceito de família, tutelável pelo direito constitucional brasileiro, adstringe-se à união entre homem e mulher, celebrada pelo casamento civil. C. Sob a perspectiva de uma interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a Lei Maria da Penha pode ser considerada adequada ao modelo constitucional, se a proteção por ela trazida destinar-se, igualmente, aos homens do núcleo familiar. D. Trata-se de legislação inconstitucional, uma vez que trata com distinção as mulheres, colocando-as em situação privilegiada perante os homens. Resposta A. Questão 3. Ano. 2021 Banca. FAUEL órgão. Prefeitura de São José dos Pinhais, PR prova. FAUEL. 2021. Prefeitura de São José dos Pinhais, PR. Guarda Municipal. A Lei Maria da Penha, Lei 11.340-2006, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em obediência a comando previsto no 8 do artigo 226 da Constituição da República. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A. Não se configura violência doméstica apta a invocar a proteção da Lei Maria da Penha aquela sofrida no âmbito da unidade doméstica e praticada por pessoa sem nenhum tipo de vínculo familiar com a agredida. B. A ridicularização e a violação à intimidade da mulher constituem forma de violência moral contra a mulher. C. C. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei dos juizados especiais. D. O juiz trabalhista assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 6 meses. É somente os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão criar casas-abrigo. Resposta C. Questão 4. Ano. 2021 Banca. Avança SP órgão. Prefeitura de Laranjal Paulista. SP prova. Avança SP. 2021. Prefeitura de Laranjal Paulista. SP. Agente social. Com relação às formas de violência previstas da Lei Maria da Penha, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade psicológica. 2. Violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 3. Violência patrimonial. A. Apenas o item 1 é verdadeiro. B. Apenas o item 2 é verdadeiro. C. Apenas o item 3 é verdadeiro. D. Apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros.
Nenhum dos itens é verdadeiro. Resposta: D. Questão 5. Ano: 2021 Banca, IBAD órgão, IAPEN, AC prova, IBAD, 2021, IAPEN, AC, assistente social. Com base na Lei nº 11.340/2006, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência. Em caso de descumprimento de decisão judicial de medidas protetivas de urgência será a proibido de frequentar lugares a fim de preservar a integridade da ofendida. B. Aplicada a pena de 3 meses a 2 anos de detenção. C. Recluso pelo período de 24 horas, pagamento de 6 cestas básicas ou prestação de serviço comunitário. D. Advertido verbalmente acerca do ato e obrigado a assinar declaração de descumprimento da medida. TDM. É exigido o imediato pagamento de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária. Resposta: B. Questão 6. Ano: 2021 Banca, IBAD órgão, IAPEN, AC prova, IBAD, 2021, IAPEN, AC, advogado. Conforme a Lei N. Graus 11.340 de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a alternativa correta. A violência patrimonial não é considerada como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º. B. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher somente ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Omissão não é considerada. Artigo 5º. C. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial adotará as providências legais cabíveis somente após a representação da mesma. Artigo 10. A violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Artigo 6º. É toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 2º. Resposta: I. Questão 7. Ano: 2020 Banca, IBAD órgão, Prefeitura de Cariacica, ES prova, IBAD, 2020, Prefeitura de Cariacica, ES, Guarda Municipal 1, segundo a Lei nº 1.340/06, Lei Maria da Penha, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exceto a violência: A. Física, B. Psicológica, C. Sexual, D. Patrimonial, I. Animal. Resposta: I. Questão 8. Ano: 2020 Banca, IBAD órgão, Prefeitura de Linhares, ES prova, IBAD, 2020, Prefeitura de Linhares, ES, psicólogo. A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, define como tipos de violência a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Uma das características na violência psicológica é a limitação do direito de ir e vir ou qualquer outra ação que possa causar prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Em maio de 2019, esta lei passou a vigorar com um artigo acrescido, 12C. O texto desse artigo trata do afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida diante do risco existente ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. Verificada a existência ou iminência do risco, o agressor será afastado. 1. Pela autoridade judicial. 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. 3. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. 4. Por alguma pessoa, necessariamente membro da família, na ausência do policial disponível no município. Estão corretas somente A. A1 e 2, B1 e 3, C. 2 e 4, D1, 2 e 3, e 2, 3 e 4. Resposta: D. Questão 9. Ano: 2021 Banca, FC órgão, DTEM prova, FC, 2021,
DPEM, Defensor Público. Acerca do aspecto processual da Lei Maria da Penha, é correto afirmar que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher será pública condicionada à representação da vítima, não se exigindo maiores formalidades para tanto. B. A transação penal não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, mas a suspensão condicional do processo, por espraiar seus efeitos para além da Lei nº 9.099/1995, é admitida. C. As medidas protetivas de urgência, diante da natureza cautelar restritiva de liberdade, estão dispostas em rol taxativo e devem respeitar o contraditório prévio à decretação. D. Dada a situação de vulnerabilidade da vítima, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu provar que os fatos narrados são inverídicos. E, na hipótese de prisão em flagrante por descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, somente a autoridade judicial poderá arbitrar fiança, sendo defeso ao delegado fazê-lo. Resposta. E. Questão 10. Ano 2021. Banca. Instituto Consulplan órgão. TJMS Prova. Instituto Consulplan. 2021. TJMS. Titular de serviços de notas e de registros. Provimento. De acordo com o Sistema de Proteção da Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pelas seguintes autoridades, exceto a. Autoridade judicial. B. Promotor de justiça, quando a comarca estiver desprovida de juiz titular ou estiver ausente, por qualquer motivo, a autoridade judicial. C. Delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, comunicando-se ao juiz no prazo máximo de 24 horas, que decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. D. Policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da notícia do crime, comunicando-se ao juiz no prazo máximo de 24 horas que decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Resposta. B.